nossos comentaristas, temos a imagem dos ônibus do Flamengo. Um deles leva a delegação, é o que você está vendo à esquerda do seu vídeo, e o outro adesivado de vermelho e preto ali com o distintivo, com o Flamengo escrito nele, é o que leva os jogadores rumo ao bi do mundo. Fábio Luciano, capitão, tá tudo bem? Tá tranquilo? Tudo bem, Dani. Boa noite a você, boa noite ao Mauro, Pascoalzinho, boa noite ao Zinho, ao Rafa, que estavam com a gente também. O Zinho estará e o Rafa também. Estavam com a gente no YouTube, estarão com a gente também no UFC. Boa noite a todos. Uma noite especial, mais uma vez, para a torcida rubro-negra, né, Dani? Mais um momento em que o Flamengo, através das suas forças, enfim, da sua competência, consegue chegar a um Mundial de Clubes. Sonha muito com essa conquista, então a gente vai acompanhar esse Aeroflá, a saída do ônibus, esse carinho, né, que o torcedor do Flamengo vai demonstrar com certeza para os jogadores, esse incentivo, esse ânimo a mais. Muitos deles, claro, não têm condições de fazer essa viagem, acabam se tornando cara, muita gente trabalha, claro, né, a maioria trabalha, mas com certeza estarão passando toda a energia positiva para que o Flamengo consiga, nesse Mundial, ter uma grande campanha. Se espera que passe pela semifinal, que faça uma grande decisão, talvez contra o Real Madrid. Expectativa gigantesca, Dani, de todos Real Madrid nós. Que venceu agora há pouco, né? A gente viu aqui. Temos algumas questões aqui para tratar também. O Militão saiu machucado, o Benzema com desconforto muscular. O Vini Júnior tomou uma entrada do Gabriel Paulista, que foi expulso da partida, mas está tudo bem com o Vini. Oswaldo Pascoal. Sim. Pelo que você viu desse Real Madrid hoje, e aí a pergunta vai ficar injusta, mas pelo que você acha que pode chegar o trabalho de Vitor Pereira neste tempo de treino? Tem jogo? É osso. É osso. É osso. Mas eu acho que vai dar jogo. Eu acho que não vai chegar. Não é a passeio. Agora, eu sou obrigado a concordar com o Zinho quanto ao que ele disse ontem. O Flamengo tem uma memória tática. Quando você já escuta os jogadores do Flamengo que estão jogando, dizer que está difícil entender o que o treinador está querendo, porque o treinador do Flamengo, ele dá liberdade quando o time tem a bola. Quando você tem a bola, o time tem a liberdade para criar. Os jogadores têm a liberdade para chegar ofensivamente. Mas tem a mesma obrigação quando não tem a bola, na recomposição. E confesso para você que muitos deles não têm essa capacidade de recomposição. E aí está, para mim, o grande problema do Flamengo nesses últimos tempos com o Vitor Pereira. É a chamada recomposição, né? É o jogo sem bola. Alguém que vai correr para alguém. E a gente tem um cara que foi mestre nisso, que é o Zinho, que corria para todo mundo. Então, ele sabe muito bem do que ele está falando. Então, quando o cara faz isso, quando você tem essa memória e pode fazer novamente, mas dá para jogar trazendo um pouquinho o Everton Ribeiro mais para trás, numa linha de 3, com um volante fixo, o Thiago, né? E o Gerson, e ele numa linha de 3. Libera na ponta, para aqui um pouquinho mais adiantado, o debochado, que também não está jogando nada. Vamos falar logo a real. Precisa achar onde é que ele está, porque ele não apareceu ainda. Precisa se reencontrar. Não chegou, voltou da Copa do Mundo e a gente não sabe onde é que ele ficou. Teve pubalgia, teve questões físicas, né? Tem, mas tudo bem. Mas aí é o seguinte, o futebol não permite que você tenha tempo para respirar. O futebol é duro muitas vezes com você, porque você não tem esse tempo. O jogador fala, não, eu preciso agora de alguns dias e tal. Não vai ter, porque você tem... Já tinha uma final contra o Palmeiras, tem 2 partidas decisivas, tem um Mundial pela frente. Então, o futebol não perdoa. O futebol não te dá perdão. Se você tem a capacidade de executar, executa. Então, eu acho que o Flamengo tem... vai ter jogo. O time do Real Madrid... Olha, o Real Madrid... Se fosse há um mês... Aí você dizia assim... Um mês atrás você falava... o Flamengo tá em chance. Porque o time do Real Madrid não estava legal. Agora voltou. Agora já está encorpado. E aí? Agora é osso. Mas vai ter jogo. Vai ter jogo. Antes não tem é chegar e dar um jogo. passeio, não. Não é chegar e passeio, não. Não é passeio, não. Essa viagem aí é a Vera. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a promessa de Aeroflá, os torcedores do Flamengo empurrando o timezinho. Você conhece bem essa torcida, sabe o que ela é capaz de fazer nesse caminho para o Marrocos. Olha, Zinho, já vou começar lendo as mensagens aqui, ó, porque o Vander Dulce está falando assim, o VP tá encaixando na prateleira do Abel Braga,
do Domi e do Paulo Souza, que são técnicos que a torcida do Flamengo não tem mais muita paciência, né? Então, Zinho, diante disso que o Pascoal falou, eu já quero te ouvir no Boa Noite, assim, não dá pra sentar o treinador e falar, olha aqui, VP, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, a partir do dia 12 de fevereiro a gente joga como você quiser, mas agora me ajuda a te ajudar? Que é isso? Dani, um abraço novamente para você, para meus companheiros queridos. Estávamos lá no YouTube. Coisa tava boa lá, né? Pegando fogo. E aqui também. Vem com o nosso clube aqui. Olha aí, só, o clube já tem jogador passando ali, assim... hein, Zinho? Tá no escuro, mas a gente tá vendo enquanto você fala a imagem dos jogadores. Não, vai dá nessa. pra ver. Isso é muito bom, esse é o grande momento. Por isso mesmo, eu acho que chegou a hora de você não ficar de biquinho, de jogar chuteira no chão, de treinador não entender que o time tem essa memória tática que o Pascoal falou, recuar, dar um passo atrás, conversar com os atletas. É importante os jogadores que a gente está vendo aí, ó, entrando para um momento histórico. Você vai jogar uma final de campeonato mundial. Primeiro uma semifinal, passando, chegar a uma grande decisão. Não cabe você pensar individualmente. Na minha vida de atleta, se eu conquistei algum título, foi coletivamente. O Pascoal falou, você corria para todo mundo. Mas o time corria. O time tinha uma formatação. O time tinha... Cada um tinha a sua função. Então você correr, né? Você brigar, marcar, mas você está sabendo que o seu companheiro também vai fazer, que está encaixadinho, que o treinador está passando corretamente. Cara, a coisa acontece, flui. Acho que o Flamengo tem que aproveitar esse voo longo, refletir, sentar. O time ofensivamente, a gente sabe que tem condições, tem potencial. Agora tem que se organizar defensivamente. Eu tô com você, Dani. Não tô pensando no Real Madrid, não. Eu tô pensando na semifinal. Que é jogo osso também, é jogo difícil. Então tem que se preocupar primeiro em montar esse time para vencer, para conquistar essa classificação. E aí chegou na decisão, se for o Real Madrid, cara, eles são os favoritos, tem o melhor elenco, tem o melhor time, é o europeu, é o gigante, é o maior campeão, aí o clube com o maior número de títulos. E tem a sua chance, não é o favorito? Não é, mas tem a sua chance. Desde que os jogadores, com o treinador, sentem, se organizem, né? Eu já dei a minha opinião de formatação tática desse time. Com essa formatação, eu acredito que tem uma chance, tem uma possibilidade, né? E como torcedor rubro-negro, que está aí fazendo um Aeroflá, eu como brasileiro, eu sou brasileiro e vou torcer mesmo pro time do Brasil, vou torcer, além da minha origem toda no Flamengo, né? Eu cheguei com 11 anos de idade no Flamengo, então eu vou torcer muito mesmo pro Brasil e pro Flamengo. É isso, a gente viu ali a imagem, parecia o Felipe Luiz, antes dele o Vidal entrando no ônibus que vai levar os jogadores do Flamengo até o aeroporto. Ontem ficou bravo depois do jogo, havia-se uma especulação, né, de que ele poderia não ir à viagem, mas tudo isso parece resolvido. O Vidal embarcou ali junto com todos os outros jogadores e assim eu te dou boa noite, Mauro Naves, presidente. Já já a gente vai no Cícero Melo, mas eu quero te dar uma boa noite aqui antes, porque, ó, tem gente dizendo que prefere o Casablanca, é o Dario Franco, tem gente que prefere o Al Hilal, apesar da quantidade de jogadores árabes e da seleção, né? Então, como é que tem que pensar esse Flamengo? Aquele papo com o VP. Você que é o presida da resenha. Não dá pra sentar o treinador, não? Vamos lá. Boa noite, Dani, companheiros. O Fábio falou de um jeito aqui no cumprimento que a gente, quando tá com muito tempo, já pode falar. Ele falou... Boa noite, Pascoalzinho. Aí já ficou Pascoalzinho, né? Pascoalzinho. É isso aí, já. Irmão, Pascoalzinho, ele já passou pelos dois. Vamos guardar. Só que aí vai ser uma personalidade bipolar, porque cada um tem a sua coisa. Eles não concordam nunca, né? Não, eles discordam, mas aí, na hora de cumprimentar, a gente pode falar boa noite, Pascoalzinho. Aí eu já fiz os dois, já ganhei o tempo. Resolve dois problemas. Eu tava vendo. Um abração ao fã de esporte que está nos acompanhando a partir de agora na ESPN e continuo com mais um abraço para quem está lá, que nós estamos no YouTube também, agora né? Que tá bombando. E, enfim, eu tava olhando se aquele cara tava lá de fora, parecia um segurança, ou era o Vidal, viu? Tinha um cara forte ali, filmando os caras, para ver se ele tava ali querendo fazer uma média e tal. Enfim,
será? Já deve ter dado uma conversada hoje, né? Depois de ontem e tal, deu uma conversada. Não vai viajar assim todo bicudo aí, não tem porquê. Mas enfim, depois a gente vai comentar. Acho que também não tinha nada a ver o que ele fez ontem. E a gente viu um real, sim, nesse jogo. Não acompanhamos aqui diretamente, mas fomos vendo momentos e tal, de um real melhor do que, como disse o Pascoal no mês passado, etc. e tal. Vini Júnior voando tanto que o Gabriel Paulista fez uma coisa absurda com ele, deu uma pancada que deve ser punido severamente. É inexplicável o que fez o Gabriel Paulista, ainda mais sendo brasileiro, jogador experiente, 32 anos, dá uma pancada daquela no Vinícius, podia tirá-lo. Não só dos jogos aí contra o Flamengo, não, poxa... Mas se ele não pula, eu acho que tinha sido feia. Teria sido muito feia, enfim. E duas notícias para o torcedor do Flamengo acompanhar do lado de lá também, que Militão e o Benzema. Benzema parece que é uma atrás do joelho aqui que está doendo e o Militão muscular. Enfim, esquece também isso e pensa o que eu vou fazer com o Flamengo. Acho que, que Flamengo eu vou ter? Continuo achando que fosse o Vitor Pereira, tá questionado aí, eu não acho que ele é igual o Domenech que chegou, que não tinha experiência, não. Ele tem experiência e tal. Mas eu acho que qualquer outro nesse momento teria dúvidas só nas laterais mesmo, porque no meio ali, aqueles 9 são os que devem jogar. Agora ele tem que acertar como jogar. O Zinho, desde ontem já colocavam, de repente puxar mais o Everton Ribeiro e tal, ajudar um pouco ali atrás. O Arrascaeta não está correndo o que ele corria em 2019, por exemplo, para comparar no último título. Não está. Não é só por causa da idade. Antes da Copa, gente, e ninguém nunca mais falou isso, antes da Copa, o Arrascaeta ficou... Teve uma pubalgia seríssima. Teve um problema sério, ficou com medo até de não ir para a Copa. Então não se sabe se isso ainda tem reflexo, não se sabe se isso vai precisar operar daqui a pouco. Olha lá, vem mais um lá. Ó. É o Gabigol, hein? É o cara. Ó. O Gabigol entrando no ônibus nesse momento. Esse você vai acompanhar bem, com a gente esse tá bem. O Aeroflá. Deixa eu aproveitar que o Gabigol te interrompeu, presida, só para ver como é que tá o clima lá na porta, porque o Cícero Melo, ele tá desde cedo lá acompanhando a chegada. Eu vi que não era jogador pelo tamanho, é o Marcos Arrascaeta. Aí o Vidal aí, ó. Olha o Vidal aí, olha o Vidal aí. Dando um tchauzinho pra câmera. Eu vi que ele não tinha entrado, eu tava Felipe Luiz agora. Felipe Luiz. Bom, essa imagem eu acho que é recuperada. A gente acabou de recuperar para ver certinho a imagem de baixo. A gente tinha visto de cima e agora a gente viu a imagem de frente ali dos jogadores que já estão dentro do ônibus do Flamengo. Cícero Melo, onde está Cícero Melo para conversar com a gente ver como é que tá a movimentação. Os batedores ali do já estão saindo fora. Tem batedor, tem Cícero Melo trazendo informação ao vivo, porque disso o homem entende e é há muito tempo que faz isso muito bem. Cícero, tudo bem com você? Tudo bem, Dani. Um beijo para você, para os companheiros, para o fã de esporte. A movimentação começa a aumentar muito, a ansiedade, a expectativa, porque não vai demorar muito para o ônibus sair. Já tem uma viatura que já foi lá para dentro, fecharam os portões. Os ônibus já estão a postos para sair, vocês já registraram, os jogadores entrando dentro do ônibus, agora é oficial, saiu a lista dos relacionados e o Vidal está na lista, claro, então agora é oficial. Torcida do Flamengo também já ficando aqui nervosa, esperando a saída do ônibus. Creio que uns 200 torcedores, mais ou menos, aqui do lado de fora. A segurança também aumentou. São 15 policiais militares, 9 homens da Guarda Municipal, 26 seguranças particulares, pessoal da Sete Rio, Cícero, dando apoio. A informação que está na nossa tela, em tela cheia, o ônibus do Flamengo, nesse momento, saindo do CT do Jorge Elal, Ninho do Urubu, em direção ao aeroporto. O Cícero falou que do lado de fora tem cerca de 200 torcedores, a expectativa maior é lá perto do aeroporto, Cícero. A gente está com a imagem em tela cheia, continua daí e fica atento que já do seu lado vai aparecer o ônibus do Mengão. Ok, Dani, estamos por aqui, então, qualquer momento o ônibus vai aparecer, tá saindo agora. Exatamente nesse momento, tá aqui o ônibus do Flamengo, saindo da concentração do CT Ninho do Urubu, em direção ao aeroporto do Galeão. O Flamengo tem um voo marcado para as 22 horas, né? E tem que chegar até as 9 horas no aeroporto. É voo fretado, mas tem que chegar até as 9. Dá para ver o ônibus com a galera também saudando os jogadores. É um momento mesmo de grande ansiedade da torcida rubro-negra, que espera um título mundial desde 1981.
quando o Flamengo foi campeão, enfrentando o Liverpool lá no Japão. Agora que venha o Real Madrid. É o que a torcida está gritando, né? Os torcedores, então, saindo rapidamente aqui, amigo. Essa ansiedade, como é que tá? É igual. É muito bom estar aqui hoje, poder esperar o nosso Mengão lá em busca desse título que está faltando, Cícero. Que vem o Real Madrid, como é que é a música? Olha, eu fiquei sabendo aí que o Benzema já se machucou hoje, meteu o Miguel na gente, quer o time completo. Em dezembro de 81, e Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. É esse o clima aqui, Dani. Flamengo rumo ao aeroporto pro Mundial de Clubes. Tá aí, Cícero Melo, informação ao vivo é com ele. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. A música do Flamengo diz que em dezembro de 81 botou os ingleses na roda. Depois, em 2019, não foi do jeito que se imaginava. E agora o Flamengo tem de novo a oportunidade de tentar o bimundial. A delegação segue agora para o aeroporto, você vai acompanhar todo esse caminho com a gente aqui. É o Aeroflá, a quantidade de pessoas em maior número é esperada na Ilha do Governador, onde fica o aeroporto do Galeão. E para fazer esse trajeto junto com o nosso drone, a gente tem também o Rafael Marques, que brilhantemente vai trazer a contribuição dele para esse caminho. Conhece muito bem a cidade do Rio de Janeiro, apesar de não dirigir, Rafa Marques, mas está aí para contar para a gente o caminho escolhido e tudo que o Flamengo passa até o aeroporto, onde pega o voo fretado, amigo. Boa noite para você. Boa noite, Dani. Um abraço aos amigos aí, ao Capita, ao Presida, ao Pascoal, ao Tetra, ao Fã de Esporte está conectado com a gente. Já fizemos esse trabalho aí no ano passado, naquela semana em que o Flamengo foi para Guayaquil jogar a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. E agora a gente está aqui também para poder dar esse suporte aí geográfico da cidade do Rio de Janeiro, né? O CT Ninho do Urubu fica na zona oeste da cidade, no bairro de Vargem Grande. Nesse momento o ônibus está deixando o local e ainda tem um bom pedaço da Estrada dos Bandeirantes até a altura do Rio Centro. A tendência é que o Flamengo não pegue a via expressa das Grandes Américas, que é uma via larga, mas de muito trânsito, e o Zinho já até falou mais cedo no YouTube, também está passando por algumas obras. A tendência é que o ônibus vá até ali a altura do Rio Centro, faça o contorno no Rio Centro, pega um pedacinho da Salvador Allende, pega a Abelardo Bueno, que é uma via reta que dá direto na linha amarela, e depois pega a linha amarela em direção à Ilha do Fundão, o encontro com a linha vermelha e a chegada até a Ilha do Governador. São 55 quilômetros. Um trajeto que pode ser feito, dependendo da situação, já que tem batedor, em um tempo de 1h10 a 1h30 mais ou menos. Depende da velocidade que os motoristas dos ônibus que eles vão adotar e, claro, das condições para a chegada até a Ilha do Governador. Enfim, agora é aquela emoção do torcedor, porque é a hora da corrente de levar a delegação para Marrocos, Dani. E a gente está vendo ali, vai gente de bicicleta, de moto, mas só que vem todo carro mundo de frente contra eles. A Estrada dos Bandeirantes é mão dupla. Eles estão na contramão ali tentando tentando acompanhar. Veio um carro agora mesmo ali, assim, acho legal essa paixão e tal, mas tem que ter um pouco de prudência. Agora mesmo veio um carro ali em cima da bicicleta. A moto. Olha lá o carro, olha lá. Cruzou. Mas eles estão no cantinho da pista, que tem a segurança. Quando o Rafael começou a conversar, o rapaz da bicicleta quis encostar no ônibus, evidentemente, para sentir mais perto e tal. E aí ficou de frente para os carros, pelo amor de Deus. Mas é isso que a gente vai ver em todo o trajeto. Essa paixão, essa vontade de ficar perto do ônibus, se possível, eles queriam estar dentro do ônibus, lógico, conversando, incentivando os jogadores. Então, de uma forma ou de outra, vão fazer isso do jeito que podem. Mas a gente pede prudência, mas sabe que é difícil. Nesse momento, o torcedor está ali, ó, é paixão pura. Tem gente se arrepiando. A hora que saiu ali do CT, eu acho que teve gente que começou a se arrepiar no Brasil todo, porque quem torce mesmo pro Flamengo e tal, se emociona e começa a criar a expectativa do sonho. E é muito engraçado, a gente questiona, é contra o Real, vai pegar o Real, pô, o Real também pode cair na semifinal. Até a música já é, Real Madrid pode esperar, ou seja, tá todo mundo acreditando a passagem. E é assim, mas né? Se o torcedor não acreditar, quem é que vai acreditar, né, lógico, até porque os últimos campeões, né, foram realmente os clubes da Europa que foram para lá. Sim. Se não me engano, desde 2012, né, que foi o Corinthians. Depois só deu Europa, ou teve América do Sul? Não, o Inter foi... Não, nenhuma. Não, só Europa. Nenhum sul-americano ganhou. Só Europa. O último sul-americano que ganhou foi o Corinthians. Pois é, então, aí imagina-se que vai ser a final. O sul-americano que não foi a final. Sim. Sim, fora isso. Mas, enfim, imagina-se que seja mesmo o Real, tá no bom momento. E aí vamos ter Vinícius Júnior
O Fábio vai falar com o técnico se ele vai botar Mateuzinho ou Varela para marcar. O Zinho também, o Zinho tem muita intimidade.